Oi, gente! Seja muito bem-vindo. Eu sou a Rê, estou aqui com a Sami e com a Adri. Somos as Minas da Redação. Para quem não conhece a gente, né, deveria conhecer, como assim? Estamos no Instagram e no Twitter. Começamos o nosso projeto em 2020, no começo da pandemia. Oferecemos dicas de redação, correções, e-books, enfim, tudo para ajudar aí os vestibulandos que estão nessa fase aí tensa da vida, né? Então, as nossas dicas são para os grandes vestibulares, Enem, FUVEST e Unicamp. Segue a gente, que com certeza a gente tem dicas ótimas para vocês. Especialmente hoje, estamos aqui para conversar um pouco sobre a FUVEST, né? Esse monstrinho aí misterioso, que muita gente não sabe bem como funciona, o que é. Hoje a gente vai desvendar um pouco sobre esse vestibular para ajudar vocês. Bora? Bora! A gente preparou um joguinho de cartas aqui com algumas perguntas que vocês mandaram para a gente, perguntas frequentes até, né, lá na nossa página do Instagram, sobre a FUVEST. Então, vamos começar. É preciso sempre citar filósofos e pensadores famosos na FUVEST? Essa é clássica. Sempre. As pessoas acham que a FUVEST é chique, né? Então tem que... refinada. Aristóteles. Não precisa, né? Não é uma exigência, não está lá na grade. Ai, não citou Platão, não vai receber nota máxima, não é assim. Então, o que importa para a FUVEST de verdade é o seu senso crítico. Então, se você tem uma visão de mundo que sai aí do senso comum, né? Um olhar mais crítico, mais apurado em relação aos fenômenos, né, da nossa sociedade. Se você trouxer um repertório legal, mas não é uma exigência, muito menos da filosofia, da sociologia. Então, tem aí uma visão crítica da sociedade que está tudo bem. Aliás, eu acho que ter uma visão crítica da sociedade passa, inclusive, por saber avaliar aquilo que nós estamos vivendo no momento presente, não necessariamente aquilo que os filósofos pensaram lá atrás, mas e aquilo que a gente vive hoje, e as coisas que nós produzimos hoje, a cultura que nós produzimos hoje, isso também faz parte, saber analisar esse tipo de coisa também faz parte de produzir raciocínio crítico. O que importa para a FUVEST, na verdade, é como você mobiliza o seu conhecimento, seja o seu conhecimento prévio, seja o conhecimento que você adquiriu a partir da leitura da própria coletânea. Como você mobiliza isso tudo para argumentar em favor da sua tese. É isso que a FUVEST está interessada. Perfeito. Próxima pergunta. Dá para pensar em repertórios coringa para a FUVEST? Não. Socorro. Próxima. Nem para Enem, gente. Ai, nem tenta. Não. Tira isso da listinha, gente. Especialmente para a FUVEST. Por isso tudo que a gente falou, né? A FUVEST, ela está mais interessada na mobilização, na forma como você mobiliza o seu repertório. Então, decorar uma série de repertório coringa, uma lista de repertórios, pode ser prejudicial para o desenvolvimento da sua argumentação. E isso não é só que não vai te atribuir pontos em alguma grade, ele vai te tirar pontos em algumas grades no plural, se você trouxe um repertório que não tem nada a ver com a sua argumentação. Aliás, né, os repertórios coringas, eles são pensados frequentemente para o Enem, porque os temas do Enem são previsíveis também, né? São problemas sociais do Brasil. Os temas da FUVEST não necessariamente estão relacionados a problemas sociais. Por exemplo, o de 2022 era esse aqui, ó, as diferentes faces do riso. Aí me diz como é que você coloca o artigo 5º da Constituição para falar das diferentes faces do riso. Entende? Que não necessariamente vai coincidir, que não necessariamente... Você vai falar o quê? Que o artigo 5º diz que todo mundo tem o direito de rir? Não faz sentido, vai ficar forçado. Melhor não. Perfeito. Próximo. Pode para a próxima? Qual a diferença entre os temas da FUVEST e os do Enem? Que ótimo, ficou casadinho, né? O que a gente estava comentando. Então, como a Sami comentou, né, o Enem é sempre uma problemática social que você tem que solucionar, tanto que tem a proposta de intervenção. A FUVEST não necessariamente.
Então, os temas, né, dos vestibulares, eles se dividem em 3 grandes categorias. O primeiro é optativo, em que a sua tese vai ser sim ou não. Exemplo, a VUNESP agora de 2021, a frase temática era tempo é dinheiro? Você vai ter que dizer sim, tempo é dinheiro, não, tempo não é dinheiro, e argumentar, né, desenvolver mais sua tese. Então, são 2 opções ali que você tem que escolher. Então, esses temas optativos normalmente são da VUNESP, que é o vestibular da Unesp, e também da FUVEST. A FUVEST já teve casos assim. Exemplo, FUVEST 2016. As utopias indispensáveis, inúteis ou nocivas. Então, você tinha 3 opções aí para escolher. Essa é a primeira categoria, né? Optativa. Segunda, coercitiva. Então, são temas que o vestibular já está dando ali o caminho para você, né? Então, como tortura, trabalho infantil, ninguém é a favor disso. Normalmente o Enem são temas mais coercitivos, por exemplo, a questão da persistência, né, da violência contra a mulher, que foi tema de... Tenho anotadinho aqui. Tema de 2015, perfeito, Dri. Nossa. Então, ninguém é a favor, né, da violência contra a mulher. Então, é um tema mais coercitivo para você ali desenvolver a sua tese. E, por fim, a última categoria são os temas livres, que aí a FUVEST faz a festa, né? Por exemplo, o que a Sami estava comentando aí, as diferentes faces do riso. Uma tese super aberta aí para você desenvolver. Então, normalmente a FUVEST ou vai ser um tema optativo, né? Ali fechadinho, sim ou não, ou para você escolher algumas das opções, ou então um tema livre, mas dificilmente esse tema coercitivo. Quer ver um tema bem livre? Aqui, FUVEST 2007. Amizade, amo esse tema. E é isso, essa é a frase temática. Ai, tem ano que nem tem coletânea, tá, gente? 2013. Tem não imagem. Foi? Sim, não tem frase temática, você vê a imagem ali e interpreta. E é isso, boa sorte. Adoro. Próximo. Como é o sistema de correção da FUVEST? Maçonaria. Não podemos falar disso aqui, então acabou, é isso. É isso. É o segredo. Sigiloso. Não, na verdade é que a gente brinca que a FUVEST é sigilosa, guarda os seus segredos, as 7 chaves, é porque ela não é um sistema de correção em massa como o Enem. O número de candidatos da FUVEST já é muito menor em relação ao número de candidatos do Enem. Sem contar que a redação acontece na segunda fase, então afunila mais ainda. Por isso, a FUVEST ela consegue, diferente do Enem, concentrar os seus corretores, um número menor, muito menor de pessoas, e concentrar em um lugar físico, que no caso é aqui na FUVEST, né? Que fica aqui na Universidade de São Paulo. E é isso, aí os corretores estudam a proposta, estudam uma amostra a partir das redações produzidas. Essa amostra ela não vai com os nomes dos alunos, se discute o que vai ser possível, o que não vai ser possível, o que vão aceitar, o que não vão aceitar, e no fim, aí sim, eles partem para a correção de fato. Lembrando que a correção também passa por 2 corretores, e se houver necessidade, passa por um terceiro, até um 4º corretor. Nisso não diferencia tanto do Enem, né? Já dá para ir para a próxima carta? Quer falar alguma coisa, Rê? Acho que é isso mesmo. Depois a gente discute especificamente. Mais pontualmente, as grades, né? A grade. Todos dizem que a FUVEST é mais exigente que o Enem. Isso é verdade? Ai, será que isso a gente discorda? Eu acho que ela é um pouquinho mais exigente, sim, mas acho que depende mesmo do ponto de vista. Em alguns aspectos, sim, em outros, não. Não é uma resposta satisfatória. Desculpa, mas é verdade. Não é sim ou não. Não é sim ou não. Diferente da VUNESP. Optativa. Por quê, né? Vamos lá. Ela cobra mais na questão da argumentação. Então, se a argumentação está fugindo dos senso comuns, está crítica, enfim, o Enem já não olha assim com tanto rigor para a argumentação.
Por outro lado, o Enem é muito punitivo na questão de conectivos, que tem todas as regrinhas lá, tem que apresentar conectivo aqui, ali, se não apresentar, não tira nota máxima. Proposta com 5 elementos. Quais são esses 5 elementos? Que tirou, não vou nem falar. E a questão da gramática, né? Se tiver mais de 2 desvios, já era, não tira nota máxima. Então, tem esse número aí rígido de desvios gramaticais. Isso não tem na FUVEST, não tem essa regra na FUVEST. Então, independente aí do número de conectivos, se 2 parágrafos começam com conectivo, se você errou 3, 4, né, ali na gramática, para a FUVEST está tudo bem, desde que a sua argumentação esteja consistente, coerente, fora do senso comum. Então, essa é a prioridade da FUVEST. Acho que para quem estuda redação focada no Enem, e conhece o critério do Enem, já ouviu falar como o Enem é avaliado nas 5 competências, como cada uma das competências são avaliadas, etc., vai se dar muito bem no Enem. Porque o Enem tem uma série de regras, exigências chatas criadas por eles, que se você conhece, você consegue aplicar muito facilmente no seu texto. Por isso, o repertório coringa pode até funcionar no Enem. Então, para quem conhece é mais fácil. Mas para quem nunca ouviu falar e foi fazer as 2 provas, muito provavelmente essa pessoa vai se dar melhor na redação da FUVEST, porque você não precisa ter consciência de uma série de critérios nebulosos. Você só precisa saber do tipo argumentativo, dissertativo argumentativo. Isso basta para você fazer uma redação para a FUVEST. Nesse sentido, acho que a FUVEST é mais fácil. Ela é mais intuitiva. Mas, né, argumentar bem é uma arte, não é? Exato. Porque aí depois que você aprende todos aqueles critériozinhos do Enem, aí parece que escrever para o Enem fica mais fácil, porque você vai decorando ali o padrãozinho, e aí a FUVEST acaba virando um monstrinho que a gente não consegue padronizar, a gente não consegue criar uma fórmula, a gente não consegue... E aí ela fica parecendo mais difícil, mas em princípio, não, a FUVEST é mais intuitiva que o Enem até. E menos positiva. Quem tira nota máxima no Enem, não é certeza que vai tirar nota máxima na FUVEST. Nada garante. O contrário seria até mais fácil. Se uma pessoa que tirou nota máxima na FUVEST conhecer os mecanismos do Enem, cara, uma grande chance dela gabaritar o Enem tirar até mais de 1000. Mais uma carta. Quanto vale a redação da FUVEST? Acho que agora dá para falar esse baralho, hein, gente? Oi? Parece que eu não embaralhei esse baralho, mas... Tá dando muito certinho, né? Tá. Você quer falar dos critérios, Renata? Vamos lá, você me ajuda então, Sami. Ao todo, né, a grade da FUVEST vale 50 pontos, bem diferente do Enem, que vale 1000, né? O critério 1, que a gente avalia o gênero e o tema, ele tem um peso maior, tem um peso 4. Então, quantos níveis mesmo, Sami? São 5 níveis. Nos 3 critérios são sempre 5 níveis. Isso. E aí a gente, no critério 1, então, a gente, como tem peso 4, você multiplica 5 níveis vezes 4, 20 pontos. Aí, no critério 2, a FUVEST olha para coesão e coerência. Isso é interessante, inclusive, porque no Enem a coesão é avaliada separadamente. Tem uma e a coesão para o Enem é só o uso de conectivos, né? Operadores argumentativos. Não é, coesão não é só isso. Não é só a FUVEST não vai sair contando seus conectivos, não. Não, pode ficar. Ela vai ver a fluidez do texto. É outra coisa. Exatamente. E aí, esse critério tem peso 3, então 5 vezes 3, 15. E o último critério, que é o da modalidade da língua, né, avalia o seu uso da norma padrão, também peso 3, 3 vezes 5, 15 pontos. Se você somar, juro que dá 50. Faz as contas aí, gente. Tá. Deve dar. É isso, então? É isso, então. Mais uma carta. Última. A linguagem precisa ser impecável, com palavreado difícil. Quantos erros de gramática são permitidos? São coisas diferentes, isso tudo.
São coisas, tem muita informação aí. Palavreado difícil e erros gramaticais. São 3 coisas diferentes. Então não vai dar para associar a linguagem impecável com palavreado difícil. Usar uma linguagem impecável não é o mesmo que escrever tal qual Camões. Não é, muito pelo contrário. A gente, inclusive, prefere que você escreva normalmente mesmo, em português brasileiro. Normalmente. Eu consigo entender sem precisar de um dicionário do português medieval. Não precisa incorporar ali o Camões, não, gente, tá tranquilo. Não, melhor não. Mas a linguagem também precisa ser impecável. Precisa, porque a gente precisa ser claro. Se o seu texto é comunicar, claro, né? Isso é uma linguagem impecável. Né? Você seleciona o léxico que você vai utilizar no seu texto, né? As palavras, as expressões, conscientemente. Isso é importante. A escolha vocabulária, acho que tem um peso bastante importante no terceiro critério da FUVEST, inclusive, por conta disso, porque o importante é você conseguir comunicar com clareza, com precisão, aquilo que você quer dizer. E aí, a outra pergunta, né, que é quantos erros de gramática são permitidos? Acho que nós já chegamos a comentar aqui que a FUVEST não é tão burocrática, podemos dizer, quanto o Enem, que diz, você só pode cometer 2 desvios e um equívoco sintático. Não, a FUVEST ela não é tão quadradinha assim, não. Calma. Depende. Mas também não é para se empolgar, tá? Também exatamente. Tá liberado, não tá liberado. Não tá liberado, não. Inclusive, alguns erros vão pesar mais para a imagem do seu texto. Se você erra uma coisa que, por exemplo, que não é mais esperado que você erre numa dissertação vestibular, num texto de vestibular, escrever um casa com um Z, por exemplo, errar uma crase é uma coisa, né? Pô, todo mundo. Uma regência em comum, sabe? Uma regência em comum. Agora, o que não dá é para ter erros esdrúxulos no seu texto. E que prejudiquem a leitura. Olha a escolha lexical. Mas foi preciso. É isso, é disso que a gente está falando. Encerramos assim com um exemplo, não é mesmo? E aí já acabou. Olha só, nossa primeira aula do curso FUVEST. Tranquila, tá vendo? Que nós teremos um curso FUVEST, não é mesmo? Para quem ficou curioso. Dando todos os critérios da grade, lendo as melhores redações, para ficar bem claro para vocês que a FUVEST não é esse bichinho de 7 cabeças. Não é. A gente vai entender como usar direitinho o repertório, o que é esse negócio de usar a linguagem de modo mais claro e preciso. A gente vai... Vem com a gente, só vem com a gente. Como fugir do quadradinho Enem, né? Texto dissertativo, argumentativo, sem se mais autoral, né? É isso. Siga a gente nas redes sociais. Lá vocês encontrarão todas as informações desse curso que a gente está disponibilizando. E até mais. Beijo! Tchau!